Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre os resultados da Klabin, já afirmando que não é recomendação de compra nem recomendação de venda. Estou fazendo esse vídeo única e exclusivamente porque estou começando a ficar bem chateado com a imprensa que às vezes coloca assim no título, né? Klabin tem prejuízo de 191 milhões no terceiro trimestre, mais receita cresce. Então é importante que vocês saibam que não vale a pena olhar apenas a última linha, ainda mais numa empresa igual a Klabin que a gente vai mostrar agora. Tiveram alguns problemas? Sim, tiveram, mas vocês vão ver que o resultado da operação da Klabin, ele tá legal, ele tá bacana, ele tá bom, ele não tá nada assim que a empresa teve um super problema, por isso ela registrou prejuízo. E claro, quando você coloca um prejuízo na manchete, é um saco, porque aí é caça-clique, né? A pessoa vai lá e clica. Então vamos explicar um pouco o que aconteceu no resultado da Klabin. Tá? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, falem também para os amigos, coloquem em mídias sociais esse vídeo de hoje, que vai ajudar muitas pessoas que estão com a Klabin ou que estão pensando em comprar a Klabin. E aí depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, só para mostrar aqui, ó, Klabin tem prejuízo de 191 milhões no terceiro trimestre, mais receita cresce. Então já estou aqui no resultado da Klabin, vamos dar uma olhada aqui, eu cliquei aqui em terceiro trimestre, resultado terceiro trimestre, e é claro que a empresa aqui na primeira folha, ela vai falar somente as coisas boas que a empresa conseguiu, então volume de vendas maior, retorno do capital investido em 13%, receita líquida subindo, um fluxo de caixa livre ajustado que não se mantém também no longo prazo, mas enfim, crescendo também, e evolução das obras de Puma II, isso aqui sim pode fazer o fluxo de caixa da empresa crescer cada vez mais. Mas o que acontece aqui, né? Na hora que a gente olha aqui os destaques financeiros, se a gente olhar principalmente aqui essa última linha aqui da demonstração de resultados, lucro líquido, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que a empresa teve um prejuízo líquido nesse trimestre aqui, ó, 191 milhões, teve um prejuízo líquido no segundo trimestre, 383 milhões, e teve um prejuízo líquido de 3 bilhões 716 milhões nos 9 meses, quer dizer, então um prejuízo de 3,2 bilhões mais ou menos no primeiro trimestre, somando os 3 dá esses 3,7. Diferente de 2019, quando ela, inclusive com receitas menores aqui, ó, e volumes de vendas menores também, ela conseguia algum lucro. E aí é que fica a grande pergunta, né? Poxa, a empresa piorou, a empresa cresceu e ficou ruim, né? Qual é a grande questão? Por que a empresa está tendo esse prejuízo nesse momento agora? Antes da gente continuar, eu acho importante que vocês olhem essa linha aqui, tá? Que é a de EBITDA ajustado, tá? Da geração de caixa da empresa, que é importante, e depois olhem essa parte aqui da margem EBITDA também, que é importante também. Então, quando você vê a margem EBITDA, principalmente em 9 meses, você vai ver que teve uma queda de 44% para 42%. Quando você olha o EBITDA, você vai ver que ele cresceu. E em 2019, nesse terceiro trimestre, teve um não recorrente ainda teve algo que aumentou o valor desse, né, esse patamar aí de valores. Então, vamos pegar aqui a DRE da empresa, tá? E aqui eu estou pegando não apenas os destaques financeiros, como ali no início, mas também a DRE, e vocês vão ver que no terceiro trimestre de 2019 a gente teve 583 milhões aqui de outras receitas operacionais. Isso aqui é um ganho judicial que a empresa teve. Então, na hora que você exclui esses 583 milhões, que a empresa não faz aqui embaixo no EBITDA de forma proposital, até esse valor seria muito menor, tá? Esse valor seria alguma coisa em torno de 800 milhões. Então, esse é um dos pontos que mostra essa variação, um resultado não recorrente do terceiro trimestre de 2019. Agora, o que mostra esse aumento, né, principalmente do prejuízo nesse ano de 2020, tá? Aí a gente vai precisar vir aqui, ó, na parte de despesas financeiras e na parte de variações cambiais, tá? Então, se você olhar
até aqui o resultado operacional antes da despesa financeira, a gente tem aqui, ó, excluindo esses 583 milhões, a gente vai ter aqui 610, aqui 743, aqui 784 milhões, um resultado em alta, um resultado crescente. Quem está dentro do mercado analisa isso, por isso que o preço da ação está subindo, embora esteja caindo lá embaixo aqui, né, o lucro mesmo, né, o prejuízo, está tendo prejuízo sempre. Então, quer dizer, o mercado está olhando a operação da empresa, e a operação da empresa está crescente. Tá? Esse é um ponto. Agora, quando a gente vai aqui nas despesas financeiras e variação cambial, eu acho que não é surpresa para ninguém que o dólar saiu de R$ 4,00 esse ano para 5,60. Tá? Depois a gente pode dar uma olhada, vocês vão ver que o dólar encerrou o segundo trimestre a 5,40 e pouco e aqui a 5,64. Aqui atrás tinha sido a 3,80 mais ou menos, 3,90. E o terceiro trimestre teve uma alta forte do dólar também, tanto que aqui ó, teve 1 bilhão negativo de variação cambial, 751 milhões e 547 milhões de variação cambial líquida negativa. Tá? Quando a gente olha aqui em 9 meses, a gente vê aqui 4 bilhões 725 milhões de reais no total. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, excluindo essa variação cambial do dólar em si, tá? Boa parte desse prejuízo já iria embora. Né? Então, por exemplo, se aqui não tivesse esses 547 milhões negativos, esse valor antes do imposto de renda seria um valor positivo. Se não tivesse esses 151 milhões aqui, esse valor aqui seria um valor positivo. Se não tivesse esse 1 bilhão e 6, esse valor seria um valor positivo também frente a 2019. Então esse é um ponto importante. Agora, como vocês viram, teve uma queda das margens do EBITDA da empresa nesse terceiro trimestre. Né? A gente vê uma piora nesse sentido. Por quê? Porque a gente já começa a ver um finalzinho de ciclo aí em termos de commodity. Tá? Bom, mas o que acontece? Por que isso acontece aqui? Tá? A gente tem aqui ó, um ciclo, né, um cronograma, na verdade, de paradas para manutenção. Então a empresa tem hoje 4 unidades fabris, né, Puma 1, que está sendo acrescida Puma 2, que é em Ortigueira, no Paraná, Monte Alegre, no Paraná, Correia Pinto e Otacílio Costa, e de forma proposital, isso aqui é uma das vantagens competitivas da empresa, e por isso que ela consegue produzir a celulose barata, não tão barata quanto a Suzano, mas barata também. Ela tem uma proximidade muito grande aqui entre as unidades fabris, né, Paraná e Santa Catarina, das próprias florestas, que são todas ali também na região sul. Então vocês podem ver aqui o seguinte, o segundo trimestre, até como a gente comentou lá na nossa mentoria de análise fundamentalista, a gente analisou a Klabin, ela teve um resultado muito bom no segundo trimestre, porque ela não teve nenhuma parada aqui programada de manutenção. E além do mais, a gente não teve nada aqui nos meses anteriores também e nem no mês posterior. Por que eu estou falando isso? Aqui em outubro, a gente tinha 2 paradas programadas, em Ortigueira e em Correia Pinto. A empresa já passou a de Ortigueira para cá, para dezembro, porque senão o custo seria muito excessivo. Por quê? Porque antes de você fazer aqui a parada programada, você tem muito custo de manutenção aqui no mês anterior. E além disso, a empresa teria que aumentar muito mais o estoque para manter 2 unidades fabris paradas. Então o que deve acontecer nesse trimestre agora? Deve ter um aumento do estoque para compensar a parada de Puma 1, que é uma das principais aí da Klabin hoje, né? Então, qual é a grande que aqui? A gente teve um resultado no segundo trimestre muito bom, no terceiro trimestre teve uma parada de manutenção, no quarto trimestre vai ter 2 paradas de manutenção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o mix de produtos. Né? Então aqui no final a gente consegue ver o mix de produtos da empresa. E aí vocês vão dar uma olhada e vão ver que o resultado operacional antes das despesas financeiras do florestal é um valor negativo, e até de forma proposital. O florestal ele não serve para a empresa vender madeira, ele serve para a empresa ter aqui matéria-prima para celulose, para papel e para embalagem. Né? Então é normal que tenha esse valor negativo. Agora, a celulose, você tem aqui uma receita de
1 bilhão e 59 milhões, que gera um resultado de 422 milhões. É o foco da Suzano, por exemplo. Então, a gente vê que celulose tem uma margem muito grande. Papéis, que é o foco maior da empresa aqui da Klabin, 1 bilhão e 79 milhões, contra um resultado operacional de 394, uma receita muito grande também. Agora, quando a gente vem para embalagens, a gente vê que é uma receita de 910 milhões, com resultado operacional só de 62 milhões. Então, a gente vê uma margem aqui muito menor. Enquanto aqui a gente trabalha com margem de 40%, aqui só de 7%. E a empresa, né, agora ela está comprando, aumentando a capacidade dela de embalagem, comprou a International Paper. Então, você percebe que o que aumentou nessa receita aqui para sair desses trimestres de 3 bilhões sempre para 2.956? O que aumentou foi aqui, ó, foi embalagem, 752 para 910. Então, essa parte aqui aumentou bastante, né? Aqui a gente tinha uma margem de 3%, esse aumento de produção gerou uma margem de 7%, é um baita de um aumento. Mas o aumento da receita foi aqui, algo que dá uma margem menor para a empresa, tá? E isso fica muito claro, tá? Aqui quando a empresa mostra o custo caixa dela, né? O custo caixa da empresa, vamos ver se a gente encontra aqui, para a gente terminar essa análise aqui. Tá aqui, ó. A gente vê que o custo caixa da empresa saiu de R$ 690 por tonelada para R$ 761 por tonelada. Por quê? Porque quando a empresa faz a manutenção, ela para a fábrica. Quando ela para a fábrica, ela não gera energia. Quando ela não gera energia, ela não tem como vender essa energia. Então, ela vendeu aqui em torno de R$ 130 por tonelada de energia. Nesse trimestre agora foi só 113. Outro ponto aqui tem a ver com outros, ó, saiu de 66 para 84, são esses gastos de manutenção, né, enfim, da própria manutenção antes da parada programada. E aqui combustível também, a gente já começa a ver um aumento do óleo de 62 para 72. Então todos esses pontos juntos fizeram sair aqui de 690 para 761. Em dólar ainda é muito abaixo do valor do outro ano, de 180 para 141 dólares, mas é importante a gente ficar de olho e entender que esse resultado é um resultado normal de empresa cíclica. Acabei de lembrar de uma outra questão aqui que é importante também, que tem a ver com o endividamento da empresa, né? O endividamento da empresa, acho que fica bem fácil da gente ver nesse gráfico daqui, depois dos investimentos em Puma 2, desculpa, a gente vê que a dívida começou a crescer, na verdade os investimentos aumentaram e a empresa precisa tomar dívida com isso. Só que o principal ponto que fez crescer foi a variação do dólar. Então, essa variação de 14 bilhões para 21 bilhões é mais ou menos o que subiu o dólar, de 4 para 5,60. Só que a empresa aqui está com uma alavancagem maior, hoje de 4 vezes o EBITDA em dólar ou 4,6 EBITDA em reais. A gente pode mostrar esse impacto aqui dos investimentos dessa forma aqui, né? E por que o mercado fez a ação subir nesses últimos trimestres? Porque vocês podem ver aqui, ó, que até 9 meses de 2019 o fluxo de caixa livre era negativo, 867 milhões. Em 2020 isso aqui virou positivo, 457 milhões. Você vê que o primeiro trimestre foi negativo, né? O segundo trimestre já foi 457 e o terceiro foi 600 milhões positivos. Quer dizer, o EBITDA da empresa menos o CAPEX aqui, né? Menos juros pagos recebidos, mais capital de giro, a gente vê que deu 600 milhões. A gente vê que está tendo uma melhor utilização do capital de giro da empresa e por isso que a gente teve aqui um aumento desses 600 milhões, excluindo o Puma 2, a gente teria um fluxo de caixa livre de 1 bilhão 757 milhões, isso que o mercado olha, tá? Numa empresa igual a Klabin. É exatamente esse o ponto de análise do mercado. Então, gente, antes de ficar apavorado porque apareceu na manchete que o prejuízo aumentou, analise a empresa, veja o que está acontecendo. Existe um ciclo de queda, sim. Por quê? Porque a empresa está gerando o máximo hoje já de fluxo de caixa, né? Ela já está atingindo aí os valores máximos, valores muito altos em relação ao fluxo de caixa. Em compensação, a gente já começa a ter uma margem decrescente.
Tá? Então, esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter. Em compensação, a empresa está adquirindo outras empresas e também está fazendo investimento em Puma 2 que começa a produzir ano que vem, que pode trazer um fluxo de caixa adicional. E aí, a análise, né, só pode ficar lá dentro da nossa área de membros, na nossa área, se é compra ou não, a gente não está aqui para falar isso, apenas para deixar você mais tranquilo que esse prejuízo contábil não significa nada. Na verdade, significa um imposto menor que a Klabin vai pagar no futuro de renda, porque ela vai fazendo saldo aí de créditos fiscais, de crédito de prejuízos fiscais, na verdade. Abraços, bons investimentos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.